É. Bob, tudo bem? Ô, J Bahia, meu amigo Frank Kawasaki, de outros carnavais. Sim, a Cara, gente vai mas o que eu ficar achei sabendo aqui. legal, sabe? O que eu achei legal é porque os grandes jogadores, né, quando se encontram, tem uma resenha É maravilhosa. verdade. E o primeiro que eles fazem é aquele caminhado, né? De quem tá Exato. rico, de quem tem um Isso. iate, sabe? E eu cheguei aqui com essa moral, cara, sabe? Eu cheguei aqui, sabe, caminhando igual o Romário, sabe? Isso, meu amigo, O do melhor Adriano, estilo. O próprio o Neymar. próprio Neymar, entendeu, cara? Aqui hoje tem resenha, viu? É É o Walter verdade. Aurélio de Souza. Teresinense? Teresinense, mas precisamente ali do São Domingos, depois do Puti Velho, nasci de uma família sempre humilde, interior, né? Pai lavrador, cuidador de roça, mãe quebradeira de coco, e que me ensinaram, sabe, como se comportar dentro de uma sociedade que exige padrão. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo o que eles deixaram para mim, sabe? De educação e eu pude passar também isso para os meus filhos hoje. Importante demais. Antes de chegar nos filhos, irmãos, irmãs, o filho único. Irmãos, irmãs, sou um cara de família grande, né? Hum. A minha família é composta aí de 10 pessoas, sabe? Então, Todos residem em Teresina? alguns já foram morar com Ao lado, Deus, ao lado. Ao exatamente. lado do homem. Exatamente. E os outros continuam em Teresina, né? Eu vim para cá, para Teresina, eu tinha apenas 12 anos de idade, né? E eu vim com esse lance, né? De que eu, desde o começo, eu jogava muita bola no interior com meu irmão, né? Saudoso Zagallo, um dos melhores centroavantes do interior, o Cristiano, que hoje também se encontra conosco, né? Goleiro, né? Do time da Bela Vista, do mestre Paulo, que era professor, meu primeiro professor. E assim, era um clássico, né, Bahia, lá no São Domingos. Era Bela Vista, Chapadinha, Boa Hora, tá certo? Centro do Sítio e Esperança. Cara, Puxa. clássico, clássico. Quando era Bela Vista e Chapadinha, era como se fosse River e Flamengo. Paulo Isidório, por quê? Cara, é assim, essa história de Paulo Isidoro é muito engraçado porque quando eu comecei a jogar bola, né, eu comecei pelo juvenil, né, do saudoso Machado, Seu né, seu Machado. Machado, né, É. cara técnico, cara que dava de tudo para ter a sua equipe. Né? Naquela época não tinha patrocinador, então ele trazia o kisuke com pão, ele trazia Famoso Marroque. trazia as garrafas com água, ele fazia qualquer coisa para o cara não faltar aos treinos. E eu comecei a jogar bola, né, como juvenil, e logo eu peguei a condição de titular, né, do Alto Muito Esporte, né, com 16, 17 anos já voando, né, cara, fisicamente. Então já peguei ali a condição de titular. E quem eu tomei, entre aspas, a posição de ponteiro direito foi meu amigo Lima, conhecido como Marreca. Tá? Marreca. Que tem, Marreca sim, Lima não estava que lembrando, tem não. uma família assim, de grandes jogadores, né? Como o Pioneira, que faz parte ali da família do Lima, tem o Ivonon, o Ivonel, sabe? Uns caras que jogavam muita bola. E aí eu tive esse privilégio de colocar seu Lima, tá certo? Aí na reserva e o seu Machado me colocar como titular do Alto Esporte. A época onde era feito os treinamentos, onde era do Alto Esporte. Cara, tinha um campo ali dentro do aeroporto. Sim. Você lembra? Sim, lembro. Pois lembro. Então Eu os tô treinos... perguntando, porque o ouvinte... tem uns que sabem, né? Mas tem outros que não, né? Exato. Então, ali dentro do aeroporto era que tinha um campo de futebol e a gente era o nosso CT, né? Centro de treinamento do aeroporto. Muito legal. E o Paulo Isidoro era pela semelhança da física, do futebol, que eu jogava muita bola.
ponteiro direito mesmo. Velocista. Sabe? Veloz pra caramba, chegava lá e cruzava. Bola voltando na cabeça da pô, turma. então, né? seu Machado, pô, Paulo Isidório, oi, Paulinho. Aí pronto, começou. Paulo Isidório. E a galera só me conhecia no futebol como Paulo Isidório. A época lá era o Leal, era, deixa eu ver quem mais, era o Walter, né? O Walter também. Exatamente. Eu peguei uma época muito boa, Sivuca. né? De grandes craques que jogaram comigo. Malta. O Malta já esteve jogou, aqui. O Gringo, né, da Primavera, jogou comigo. O Paraná. Tu te refere o gringo do Flamengo, aquela época, o ponta direita? Não, o Gringo que jogou no Alto Esporte. Ah, sim, sabe? sim. Então, o Batistinha, também garotinho na época, Sim. jogando. Então, são esses grandes craques, né? O Leal também, que jogou comigo. Tinha um outro goleiro, cara, que ele mora na Santa Maria da Coadipe e que hoje ele é envolvido também com técnico. Eu vou tentar lembrar o nome dele aqui. No percurso do programa, você pode retornar. Claro, com certeza. E foi uma época muito boa, porque eu já cantava, né, em bandas e jogava futebol. Então eu tava voando. Dali também começou já o artista. Já começou o artista. E esse Bob veio de onde? Por causa do reggae? Como é que Cara, funciona? o lance do Bob foi importante, porque na época eu apresentava o programa Buraco Negro. Sim, né? lembro. Buraco Negro. E era Walter do Buraco Negro. Uma marca, assim como se fosse Coca-Cola. Não tirava. Walter do Buraco Negro era o cara que chegava. Pra você ter uma ideia, né, Frank e J. Bahia? Na época a gente fazia 7 shows por noite. 7. Meu Deus do 7 céu. shows por noite. O último show que a gente chegava era 4 horas da manhã. O público estava lá empavoroso esperando o Buraco Negro. Então era uma loucura quando a gente chegava. Então, foi uma época muito boa. A gente passou 10 anos apresentando esse programa, que tem 30 e poucos anos no ar. Tá? E, assim, logo eu tive que cuidar da minha carreira. Eu queria ser cantor e tal. E Aí, nesse caso aí, do Alto Esporte, o início da carreira Bob Robson, você passou quantos anos como jogador profissional? Eu passei 2 anos. Eu 2 comecei anos. com 16, né? 15 para 16, saí com 18 anos. Mas né? nessa época, Bob, que você jogava e estava lá no Alto Esportes, etc., você já cantava em casa e como é que isso Não, te eu já influenciava? cantava profissionalmente mesmo. Já cantava ainda adolescente? Já cantava. Jogava, mas também cantava. Comecei a minha carreira artística com 16 anos. E foi na mesma época que eu comecei também a jogar futebol. Então, assim, era uma jornada dupla, mas que, jovem, né, fisicamente voando, então dava para cantar à noite e cantar sábado à noite e jogar domingo à tarde. Tranquilamente. Dava tranquilo, condicionamento físico, sem álcool, sem nada. sem Brasa 7, fumo, aquela né? banda, era o Brasa 7? Não, na época que eu comecei, era numa banda chamada Rock Som. Rock Comecei com uma banda chamada Rock Mas Som. tocava rock, não? Não, era só as resenhas. Era Rock Som, mas era resenha. A gente tocava de tudo, né? E aí, assim, cara, na época do Rock Som, eu comecei também a jogar futebol. E respondendo a pergunta do meu amigo Jota, o lance do Bob Robson, Sim. surgiu da necessidade de ter um nome, né, para o meu empresário, que era o Anselmo Santos, dono da Sapucaia. Nossa, É o famoso nome artístico. Isso. Né? Então, assim, cara, e aí ele falou, eu tive que sair do Buraco Negro porque eu tinha que gravar um disco para expandir o trabalho. Sim. Né? E o Anselmo, cara, visão, pra você ter ideia, ele já tinha feito o Limarcos, né? Tinha trocado o nome do Limarcos, tinha colocado, tinha tirado o nome de Toninho e colocado Valtinho. É puro e belo. Então, aí, Raquel, né, que fez muito sucesso, Francis Dalva, todos esses artistas lembro. passaram pelo Anselmo Santos, né, com o nome feito pelo Anselmo. E aí o Anselmo chegou para mim e falou, cara, eu quero gravar com você. Né? E eu falei, mas será que é mesmo? Eu nem acreditei.
Mas aí a gente conversando muito, e aí a gente chegou a um denominador comum de que Walter não era um bom nome para gravar. Mesmo tendo... Walter é nome de jogador, rapaz. Mesmo tendo sucesso com Buraco Negro, eu disse, eu não quero esse nome de Walter para gravar. Aí você se vira, procura o nome e me entrega, logo assim a gente viaja. E eu fiquei, né, como já era fã do Bob Marley, eu falei, cara, o primeiro nome vai ser Bob. Tem que ter o Bob. Tem que ter o Bob. Aí eu vou procurar outro aqui. Isso foi uma semana, 2, 3 semanas. Aí me veio, né, o nome do Robson Caetano. Atleta, É, a época do Robson mesmo, cara, Robson eu falei, Caetano. caramba, Medalhista, medalhista. Isso. Aí eu juntei Era o cara. o Robson do Caetano e o Bob do Marley. Cara, não deu outra. Deu esse sucesso, Não hein? deu outra. Viajamos para São Luís do Maranhão, Ih, gravamos rapaz. lá no estúdio, sabe de quem? De quem? Nonato e seu conjunto. É mesmo, tinha esse conjunto, Nonato e seu conjunto. Sucesso no à Nordeste época. inteiro, cara. Nonato e seu Você tem uma conjunto. música do Nonato aí, cara? É. Pois é, Nonato e badalou, badalou. Entendeu? Então, cara, quando eu cheguei, Frank e J Bahia, com esse nome, com novo visual, a Maia Veloso estava no Sábado Show. No Sábado Show. Sábado Show. E aí o Anselmo E disse, lá olha, estava eu também. ah, que legal! Aí, Jota, o Anselmo disse, olha, Maia, tem um cara aí, sabe, cara novo no mercado, mas que o público já conhece, então quero apresentar para você. Aí quando a Maia chamou, e com vocês, Bob Robson, eu entrei cantando, dizem que o seu coração Foi a voa primeira, mais foi que a a primeira, primeira, foi, Jota. é verdade. Aí emplacou. Aí explodiu. Emplacou. Em ritmo de Aí, reggae. numa semana, até Dona Aldenora, que é minha mãe, me chamava de Bob. Aí pronto. Rapaz,